Eu tô aqui no carro com a Natália, a gente tá voltando. De onde é que a gente tá voltando, Natália? Da Edmonton Comic and Entertainment Expo. Falou o nome inteiro, chique o negócio. É basicamente, todo mundo chama de Comic Con e a gente veio cobrir o evento, né, como parte da imprensa, né, da mídia e tal. E aí uma das regras que eles falam é que você não pode chamar de Comic Con, porque Comic Con é outro evento de outra empresa, não tem nenhuma, assim, não tem nenhuma associação com a organização da Expo, mas todo mundo chama de Comic Con. Enfim, eu tava conversando com a Natália sobre o que a gente tava conversando, Natália? A gente tava conversando sobre... Tem que falar um pouco mais alto, bebê. Como é que começou, Bê? Fala mais alto, bebê. Tô tentando lembrar, Bê. Eu tô falando sobre o Switch, mas tem que falar mais alto, Bê. Tá bom, Bê? O que a gente tava falando, Natália? A gente tava falando sobre o Switch. O que tem o Switch? Bom, seria bom de falar desde o começo, mas eu não lembro como é que a gente começou. Você tá falando muito baixinho, mas segura. Eu quero que a gente lembre como é que a gente começou Então, a falar. basicamente a conversa, que é uma especulação teórica que rola em muitos círculos da internet, né? Faria a Nintendo um novo modelo do Switch? Um Switch Mini, talvez? Porque, como a gente sabe, a Nintendo tem o hábito de lançar versões remodeladas dos consoles portáteis, até nem só os portáteis. O Nintendinho teve uma versão diferente, menor e tal, com a cartucho que você colocava em cima em vez de na frente, que nem VHS. O Nintendinho, como você deve saber, o cartucho entrava que nem um VHS, tipo um videocassete. Sim. E aí depois eles trocaram pra entrar que nem uma torradeira por cima, que eles chamam de Nintendinho Top Loader, né? E aí teve o Super Nintendo, que no Japão teve um formato, na América e na Europa teve outro, inclusive outro nome. Não. No Japão também. Sim, no Japão e na Europa teve um formato e na América outro. Não, mas eu me refiro ao nome. Ao nome, ok. O nome na Europa foi Super Famicom, né? Ou foi Super Nintendo? Não, me engano. Na Europa é Super Nintendo. O formato dele é o Super Famicom. Isso. Né? Ele é então o Super Famicom com o nome Super Nintendo. Na América do Norte e consequentemente no Brasil a gente viu o Super Nintendo, né? Depois teve um Super Nintendo remodelado. Eles pularam a geração 32 bits, então não teve nada pra fazer. E o Nintendo 64 foi o primeiro console da Nintendo que não fez um redesign. Exatamente, porque ele é tão bom. Ele é tão bom, ele acertaram de primeira já. Exatamente, é o melhor. Você é fangirl do Nintendo 64, né? Claro, é o meu console. Não, fala sério, não é o melhor console. É o melhor e é o meu console. Ele é o seu console de infância, né? Isso. Então o Nintendo 64 não teve redesign. O GameCube também não teve redesign. Então a Nintendo fez dois que eles refizeram o console. E depois fez dois consoles de mesa, digamos assim. Como que se chama os consoles tradicionais? Tipo, os que não são portáteis. O termo que eu ouço sendo usado é console de mesa. Mas não tá na mesa, fica no rack da TV também, se for por isso. Então tá errado. Consoles não portáteis. Consoles não portáteis. Isso. Aí veio depois do GameCube veio o Wii. Que teve o Mini. Mais ou menos. É mais ou menos. Depois teve o Wii U, que também não teve. Então eles tiveram três consoles, quando a gente fala dos consoles de mesa, 3 consoles de mesa que tiveram redesign e 3 consoles que não tiveram. Tá certo a minha conta? Nintendo 64, GameCube e o Wii U não tiveram redesign. Certo. Nintendinho, Super Nintendo e Wii tiveram. Então 3-3. Só que quando a gente vai para os portáteis, quase todos eles tiveram redesign. Porque você tinha o Game Boy de 89, né? E aí veio o Pocket vários anos depois, acho que 95 ou 96, muito tempo depois mesmo. Sim. Aí você teve o Game Boy Color, que é basicamente um redesign no sentido de que no hardware ele é basicamente a mesma coisa. Ele é apenas, a diferença é que ele tem cores, enquanto o Game Boy original não tinha. É só um upgrade. É bem um upgrade, né? Tanto é que os jogos, a primeira geração de jogos de Game Boy Color roda no Game Boy original, que é algo que você não vê em nenhuma... Você nunca viu isso em outro console. O console é como se fosse assim, pra quem não tá entendendo. A primeira geração de jogos do Game Boy Color, eles vinham em um cartucho preto. Você já viu na minha coleção que eu tenho alguns? Tipo o meu Príncipe Pérsia? Ele é preto. Isso significa que esse jogo, ele saiu
E ele funciona nos dois. Então, por exemplo, se você tem um Game Boy, você pode jogar esse jogo do cartucho preto, e aparece o joguinho do Game Boy. Se o seu amigo, o seu irmão, ou você compra um Game Boy Color depois, esse mesmo jogo funciona no Game Boy Color com cores. Então é uma parada bem revolucionária, se você parar pra pensar, que eles estavam lançando jogos que funcionam tanto no console atual quanto no console antigo. Além disso, quando você vai ver no número de vendas do Game Boy, a Nintendo contabiliza o Game Boy Pocket e o Game Boy Color, os três juntos, como se fosse um hardware só. E teve 118 milhões de vendas no mundo inteiro. E eles não anunciam qual vendeu mais, qual vendeu menos e tal. Então, se for ver para esse lado, o Game Boy original teve 2 redesigns, Pocket e Color. Depois veio o quê? O que veio depois? O DS. Hã? O DS. Você tá pulando, não? Game Boy Advance, bem. Ah, sim, beleza. Realmente. O Game Boy Em 2001 ou 2002. Todos os Game Boys depois disso. Todos os Game Boys. O Game Boy Advance saiu primeiro, o Game Boy Advance, aquele roxo, né, que tem orientação horizontal. Sim. Botão, tela, botão, né? O D-pad, tela, botão. E aí depois veio o GBA SP, Sim. algum tempo depois, que era o tal clamshell design, que eles chamam na gringa, que fechava que nem um celularzinho flip. Esse fechava. Sabe uma coisa interessante que eu acho que você não sabe? O Game Boy GBA SP, você podia fechar, mas isso não fazia nada com a tela. Ele não desligava a tela, por isso não pausava o jogo. Sabia disso? Gastava uma bateria, né? Gastava bateria. Se você tá jogando um jogo de GBA SP e você fecha a tela, o jogo continua rodando, a tela não apaga. Ok. Tanto é que os jogos de GBA, você entrava no pause, você dava pause no jogo, e aí tinha uma função manual de sleep. Então, tipo, a ideia era você ativa o sleep manualmente e fecha a telinha. Né? Micro? O micro, o que tem o micro? Sim, tem que falar dele. Como é que é? Não falou dele. Então, pois é, teve então o GBA, o Game Boy Advance, o GBA, foi o que teve mais redesigns, porque ele teve. E a propósito, quando a gente fala redesign, a gente não tá considerando versões especiais, outra cor, né? Tipo, Sim. a gente não tá considerando isso. A gente esqueceu de mais um do Game Boy, que é o Game Boy Light, que só lançou no Japão, que é um Game Boy Pocket com luz, que foi o primeiro Game Boy com luz própria. Só que ele só lançou no Japão, versão super limitada, é raro pra caramba. A maioria dos colecionadores de Game Boy, eles não têm. Eu passei anos procurando um, quando eu encontrei o primeiro, eu levei e foi caro, 150 pila, mano. Mas eu não podia deixar passar. Imagina, você passa anos procurando um negócio e finalmente encontra. Você vai deixar de levar porque ele era um pouco mais caro do que você esperava? Depende. Mano, Natália, a gente vai em todas as convenções, a gente vai em todas as lojinhas. Quantas vezes você viu um Light? Nunca. Você viu algum outro? Não. Não, né? Você ouve histórias, aquele cara lá em Lethbridge, daquela lojinha lá que a gente vai, ele falou que um cara lá do Japão, e era o dourado inclusive, teve 2 Lights, teve o cinza e o dourado. E ele falou que um cara uma vez levou lá, né, pra trocar e tal. Mas é uma lenda, você ouve histórias de alguém que viu o console. Enfim. No GBA, você teve o GBA SP, o GBA SP AGS 101, Sim. que é o que tinha a tela melhor, né? E aí finalmente teve o Game Boy Micro, que é o meu Game Boy favorito, cara. Eu adoro o Micro. Achei ele lindo, eu tenho que trocar a bateria do meu, inclusive, tá fraca. Não tá durando nada. Mas Amo. eles contam, então... O quê? São quantos aí, a contagem de vendas? Eu não sei quanto o GBA vendeu, tenho que pesquisar. Mas foi bastante também, o GBA também... O GBA, ele dominou aquela geração sozinho. Porque nessa época, as empresas tinham desistido de portáteis, né? O último portátil, que não era da Nintendo, assim, mainstream, né? Porque teve coisas como o WonderSwan, mas isso praticamente não conta, né? Que o WonderSwan, inclusive, ele é um projeto do Gunpei Yokoi, se me falha a memória, quando ele saiu da Nintendo, né? Mas esses consoles tiveram vendagem muito pequena, foram mais conhecidos no Japão, né? Você tinha coisas como o Neo Geo Pocket Color, mas ele competiu com o Game Boy Color, na verdade, que ele saiu antes, saiu nos anos 90, né? Então, o GBA, a única competição do GBA, eu diria, foi o N-Gage. Lembra do N-Gage? Sim. Que era um celular da Nokia, nunca sei como que fala. E era um celular que era um smartphone bem rudimentar, que você podia jogar joguinhos. E era horrível, mas eu quero pegar um pra minha coleção, sabia? Eu vou acabar colecionando tudo que é portátil, mano. Pro Game Watch agora. Já tem um Game Watch, tem um Game Gear lá que alguém achou ali. Conta essa história aí do Game... rapidamente a história do Game Gear que você acabou de comprar.
O que você comprou nessa viagem aqui, Natália? A gente tem que comprar uma mala pra botar tudo dentro. O que você comprou? Fala aí. Ó, nem eu sei exatamente quantos consoles tinham ali. Tinha um Xbox 360. Caralho, meu irmão, a menina perdeu a conta de quantos consoles ela comprou nessa viagem. Mas... come on. Pensa aí, o que você comprou? Tinha um Xbox, o primeiro. Um Xbox 360. Isso. Tinha um Master System. Um Master System, um Master System 3. Que é o que vem com o Sonic na memória. Ou isso só saiu o Sonic no Brasil? Não, era o Mega Drive que vinha com o Sonic na memória. Tinha o Genesis, eu nem lembro mais, porque eu botei tudo naquela pilha. Isso. O Coleco. Ela pegou um ColecoVision. Não, na ordem. Foi um Xbox 360, um Mega Drive, um Master System 3 e um ColecoVision, um Game Gear e um Game Watch que ela deu pra mim pra moldurar. Eu acho que é isso aí. É isso. Na própria X você não comprou nenhum console, né? Eu comprei. Qual? Não, você comprou. Meu Deus! Mano. Conta aí, o que mais você comprou lá de console? Eu comprei um Famicom Classic e um Super Famicom Classic. Isso, que pra quem não sabe, explica pra quem não sabe. São as versões japonesas do Nintendinho e... Não, mas explica o que eles são que você comprou. Ele não é o Famicom de os verdade. Classics. Isso. Os Classics são as miniaturinhas. Como é que eu posso chamar aquilo? É uma miniatura que a Nintendo lançou como edição de colecionador bem limitada e tal. Que é uma versão miniatura dos consoles. Que vem com vários jogos na memória. Você pluga na TV, tem um controlinho, é lindinho, né? E uma curiosidade que eu não sabia, né? Fala a curiosidade do controle do Super Famicom, ou do Famicom, desculpa. Do Famicom é o controle, porque todos os Classics, eles são controle do tamanho normal, exceto o Famicom. O videogame é pequenininho, pra quem não tá entendendo, né? É o videogame pequenininho, coisa pra colecionador mesmo, né? Uma versão pequenininha. Imagina o Nintendinho pequenininho, o Super Nintendo pequenininho, né? Só que com alguns jogos na memória, porque não cabe o cartucho. Isso, não cabe cartucho, não faz nada. Você bota cartucho, você não bota outros jogos, na verdade você bota se você hackear ele. Isso. Mas o controle é o tamanho normal. Isso. Com exceção do controle do Famicom. Por quê? Porque ele tem que encaixar do lado do console. Exatamente. O que torna praticamente impossível de jogar. Ele fica quase na proporção de um Game Boy Micro, eu acho. Talvez menor? Eu acho que é menor. Cara, fica injogável. Não, o problema é que ele é menor, que como não tem uma telinha no meio, seus dedos ficam muito próximos. Porque o micro, pelo menos, ele espaça um pouco os botões, né? É meio difícil. Aí você comprou coisa pra cacete, Natália. Não comprei nada. Meu Deus. Tá, aí a gente foi lá. Então agora, pra minha coleção, eu já tenho todos os Playstations, contando com os seus Playstations, que agora eles Como são assim? meus. Perdi, né? Porque então eu tenho o Playstation 1, o Playstation 2, mas eu não tô contando as versões, porque se eu for contar... Se for pegar tudo, aí não tem como, mano. Você não vai nunca... Não dá. Porque eu tenho o primeiro Playstation... Você vai ficar que nem o Victor lá, nosso amigo de Vancouver, que ele tem todos os DS, mano. Ele tem o quê? Uns 10 3DS, eu acho. Não, aí o portátil eu deixo com você. Você cuida dos portáteis, eu cuido dos consoles. Minha coleção tá indo bem, você ainda precisa comprar o seu Virtual Boy. Puta, não, eu não vou pegar o Virtual Boy, cara. Vai sim. Não vou. Vai sim. O Virtual Boy é um lixo, mano. Vai sim. Cara, o Virtual Boy é tão lixo pra quem não sabe, né? Você tem que sempre presumir que a pessoa que tá ouvindo, talvez ela conhece bastante das coisas, mas não sabe disso aqui que a gente tá falando, então a gente tem que explicar. O Virtual Boy foi um console falido da Nintendo. Foi um projeto do Gunpei Yokoi, o próprio criador do Game Boy. Não, você tá escrevendo errado. Foi um console raríssimo da Nintendo, continue. Por que você quer tanto que eu pegue o Virtual Boy? Porque não pode ficar incompleto. Pior que agora... O homem, ele é muito influenciado pela mulher, velho. É uma merda. Eu tô agora começando a ficar com vontade de pegar essa porra mesmo. É um console de, entre aspas, realidade virtual, mas na verdade é só um visor 3D, que era tosquíssimo. A tecnologia simplesmente não tava lá ainda pra isso, mas a Nintendo inventou de fazer isso. Foi em 95, se não me falha a memória. E a Nintendo, ela teve a premissa, tipo, a proposta era isso ser um portátil. Só que não era, porque ele tem um tripézinho, você tem que botar ele na mesa. Gigante, você tem que encostar a cabeça no negócio. A forma como o 3D funciona, tem um motor lá dentro elétrico, com um espelhinho, que fica refletindo uma luz vermelha, só tem vermelho, é vermelho e preto. Igual o Game Boy. Você já jogou no Virtual Boy? É um lixo. Eu olhei só. Você olhou, né? O Game Boy, ele era verde e preto, né? Verde e preto. E o Virtual Boy, ele é vermelho e preto. Ele é flamenguista. Só que esse
essa tecnologia de fazer o gráfico estereográfico, né, 3D, era tão rudimentar que ela requeria essa peça móvel de um espelho que fica vibrando, né? Fica abrindo e fechando, sei lá como é que funciona, mas assim que eu ouvi sendo descrito. Só que o problema... Deixa eu ver rapidinho se você tá gravando aqui, peraí. Tá gravando ainda. O problema disso... Segura aqui, bebê. O problema desse mecanismo é que ele requeria muita energia. Qualquer peça móvel requer muita energia, né? Então a bateria não durava muito. É muito frágil. Ele é muito frágil. Ele é grande, porque para comportar esse mecanismo, ele é bastante grande, bastante largo e frágil. Então o que acontece é que hoje em dia é muito, mas muito raro um Virtual Boy que funcione. Até o do Vitor, ele tava funcionando. O do Vitor, nosso amigo lá de Vancouver, né? A gente foi na casa dele visitar e tal, no ano passado. E ele tava felicíssimo, porque ele tinha acabado de conseguir um Virtual Boy. Perfeito, funcionando. E aí ele bota lá na mesa pra gente jogar super orgulhoso e tal, cuidadoso. Cuidado. Aí liga o negócio e um lado não tá funcionando. Tipo, um olho não tá funcionando. E ele ficou tristíssimo, mano. Coitada. Mas então, voltando pro assunto do Switch, Natália. Ok. A Nintendo lançou vários portáteis, lançou vários redesigns dos portáteis, né? A gente parou no GBA, né? O último GBA foi o Game Boy Micro, que eu tenho, é um dos meus favoritos, ele é muito portátil, muito lindinho. Tá, então são 2 redesigns? São 3 redesigns, porque teve o Game Boy Advance, o Advance SP, o Advance SP AGS 101, que é o SP Brighter, e o Micro. Tá. Então são 3 redesigns, 3 versões diferentes do GBA. Eu tenho todas. Múltiplas cópias de alguns deles. Então, Game Boy, voltando, Game Boy são 3 redesigns? São 4 redesigns, que tem o Game Boy, aí o Pocket é o primeiro redesign, tá. O Lite é o segundo redesign, e o Color eu vou considerar como redesign. Então, 3 redesigns. 3 redesigns, isso. E 4 versões. O GBA, 4 versões. Ah, certo. Ah, tá. Aí a gente chega no DS. Então o DS você teve o DS Fat, que eu tenho, grandão, né? O DS Lite, que eu acho lindo, adoro o meu DS Lite, ainda jogo até hoje com ele. Teve o DSi, que era o DS com a lojinha, com o eShop, que você podia comprar joguinhos, né? Conectava na internet, tinha câmera, né? Teve o DSi XL, que era um DSi maior, que no Japão ele era lançado como LL. Por quê? É uma nomenclatura diferente, eu não sei porquê. Okay. Na América do Norte é XL, XL, sim. E no Japão era LL. É DSi LL, né? Ok. Então você teve, isso são normalmente 4 versões: DS, DS Lite, DSi, DSi XL. 4, certo? Okay. A gente chega então no 3DS. 3DS tem o 3DS original, aquele que eu te dei, sim. Pretinho. O que você acha do 3DS, Bé? É bacana. Você gosta? Gosto. Que jogo você mais jogou no 3DS, você sabe? Dá pra ver, sabia? Que nem no Switch, que jogo você jogou mais? Eu acho que no meu foi Pokémon Omega... Quer dizer, eu tenho múltiplos 3DS, né? Então é difícil saber. Mas o que eu uso mais, né? Que é o pequenininho, que é o New 3DS, que tem os botões com a cor do Super Famicom, que eu adoro. Eu acho que o que eu joguei mais foi Omega Ruby, que é o remake de Pokémon Ruby do GBA. Enfim, qual jogo você acha que você jogou mais? Foi o Animal Crossing? Eu acho que foi Animal Crossing. Então 3DS, teve o 3DS, aí você teve o 3DS XL, que foi aquele que eu comprei. Sim. Quando a gente se conheceu em 2013, né, que era um vermelhinho. E eles ofereciam na época um vermelho e um azul. E eu fiquei em dúvida qual eu comprava. E aí alguém no Twitter, não lembro quem, falou assim: cara, compra o vermelho porque é como se fosse uma Pokédex. É. Você vira ele de lado? É uma Pokédex. Eu falei, pronto, tá decidido. Comprei aquele. Aí você teve o New 3DS, que é o que eu tenho. New 3DS XL. E o New 3DS XL. Certo. E o 2? E depois o New 2DS e o New 2DS XL. Então vamos lá: 3DS, 3DS XL. Você tá contando o 3 e o 2DS como um só? Como é que é? Redesign, mano. Tá. Redesign. Então vamos lá: quantas versões? 3DS, certo? O 3DS XL, o novo 3DS, o novo 3DS XL, o 2DS e o novo 2DS XL. 6 versões. E o fatia de bolo lá? Como é que é? É o 2DS. Ok. Esse é o 2DS, fatia de bolo, fatia de queijo, o doorstopper, né, que é aquela paradinha que você bota embaixo da porta. Sim. Sem fio. Qual o nome disso em português, doorstopper?
trouxe pra parar a porta. Não tem, porque lá usa peso de porta. Aqui. É mesmo, peso de porta. Aqui, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Aqui, o que se usa é uma pecinha de plástico, que é tipo uma rampa que você enfia embaixo da porta e a porta fica travada. Ela não abre, quer dizer, não fecha, né? Então, 6 versões diferentes de 3DS. Novamente, a gente não tá considerando versão especial, com desenho do Pikachu, nada disso. Porque aí fica loucura, aí não tem como a gente contabilizar aqui puxando de memória, que são muitos. Então a pergunta, voltando agora pro começo do tema do podcast. Tá, temos um portátil que não teve redesign. Que é o Virtual Boy, se você quiser considerar como portátil. E 3... É portátil. Tá bom, vai. É portátil. 3, que é o Game Boy, depois... Não, 4. O Game Boy, o Game Boy Advance, o DS e o 3DS. Ok, 4 que tiveram vários redesigns. Isso, 4. Então, a pergunta é, você acha que o Switch vai ter um redesign? E se tiver, o que você gostaria de ver nesse redesign? Provavelmente vai ter um redesign, mas não vai mudar muito a proposta. Que a gente estava conversando, você achava que iria ter uma versão menor, sem Joy-Cons destacáveis. Você não acha que eles fariam isso? Eu acho que não, porque muda totalmente a proposta do Switch. Mas então, aí o que tem que fazer? É só a pessoa que quer jogar com um amiguinho destacando. Primeiro de tudo, vamos explicar aqui o negócio. Pra quem não tem muita familiaridade com o Switch, que eu percebo que quando eu faço vídeo sobre o Switch tem muita gente que não tem, o Switch ele permite que você jogue multiplayer no mesmo... Ele é um portátil que você pode encaixar numa... Como que chama? Dock em português. Não tem nome pra isso, né? É um dock, chama dock mesmo, né? Eu acho que é. É um acessório que vem na caixa, ele tá incluso com o pacote, que você conecta no HDMI da sua TV, e aí você encaixa o Switch lá e ele automaticamente passa a imagem pra TV. Então isso faz com que todos os jogos que tem no Switch, você pode jogar portátil ou você pode jogar na TV. Eu acho isso brilhante, é o que eu sempre visualizei um portátil que fizesse isso. E a gente teve ao longo dos anos versões gambiarradas disso, né? Como o Super Game Boy, que era um cartucho de Super Nintendo, que você colocava uma fitinha de Game Boy e aí você jogava o jogo do Game Boy na TV. Era interessante, né? Inclusive, eu acho que eu já te falei isso, mas o cartucho do Super Game Boy tinha um Game Boy ali dentro. Só sem os controles e sem a tela. Mas era todo o hardware do Game Boy tava ali. Por isso que ele era caro. E ele era grande, você já viu que ele é maior do que a fita normal do Super Nintendo? Né? Você tinha o Nomad da Sega, que era um Mega Drive que você podia plegar na TV. Mesma coisa, basicamente. Mas você nunca teve isso de uma forma que funcionou tão bem quanto o Switch. Então, o Switch, além disso, ele tem a capacidade de você destacar as laterais dos controles, do Switch, né? São os controles que a Nintendo chamou de Joy-Con. Você pode destacar, tem um botãozinho que você tira e saca fora. E aí fica imagina um controle, você está partindo ele no meio. Aí fica uma metade a outra. Então cada uma dessas metades tem o quê? Tem 6 botões e um direcional. Tem os botões de face, né? Que seriam o equivalente a X, Y e B. Um L e um R. E um analógico, né? Como cada controle tem 2 analógicos, fica um analógico de um lado, um analógico de outro. E o resultado é que quando você pega o Switch, ele tá embutido nele 2 controles funcionais equivalentes ao layout de um Super Nintendo. Ou seja, com um Switch só, você pode jogar, por exemplo, Mario Kart com um amigo. Isso. Você bota a telinha, ele tem um tripézinho, um pezinho, um descanso. Como é que chama descanso de moto na Bahia, Natália? Sei lá. No Ceará, chamava de pezinho. Eu ia falar pezinho. Mas em Londrina, o pessoal falava descanso, que é o pezinho da moto, enfim. Sei lá. O Switch tem um pezinho. Então o que você acha? Você acha que eles não iam mudar essa premissa? Eles iam manter a ideia do Joy-Con? Eu acho que toda a proposta do Switch envolve você ter um console que você pode dividir com um amigo e jogar em qualquer lugar, com qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha um. Eu acho que essa é a proposta do Switch. Então eu não sei se eles mudariam todo esse conceito, que é algo inovador, para fazer um Switch sem essa função. Nos comerciais, eles definitivamente venderam bem essa ideia, né? Que no comercial, no vídeo, quando a Nintendo anunciou, né, revelou o que seria o Switch, que até então os rumores diziam que o nome de projeto dele era NX, Nintendo NX. E já tinha vários rumores que seria um console híbrido, né? Entre um console tradicional e um console portátil. Mesmo o console faz as duas coisas. Então, nos comerciais, você vê isso bastante. A pessoa tá na festa, destaca o Joy-Con, dá na mão, entrega pra um, entrega pro outro, os dois estão jogando, sei lá, Mario Kart ou algo do tipo. Pokémon vai ser da hora fazer isso. Pois né? é. Tem toda uma proposta do console. O que eu acho? Eu acho que simplesmente a pessoa que
gostaria de continuar fazendo isso, pega o Switch tradicional. Por que não? Mas todos os redesigns, como a gente estava analisando, todos os redesigns, eles não perdem a proposta principal. Eles apenas mudam ou o tamanho, deixa mais fino, deixa mais gordo, deixa uma tela maior, mas tudo tem todos os mesmos elementos do redesign. Sim e não. De forma geral, sim, você está certa. Mas já aconteceu isso no passado. Por exemplo, o Game Boy Color, se você quiser considerar um redesign, ele trouxe uma função que era bem diferente, a questão de cores, né? Sim. No caso do novo 3DS, ele tem um analógico adicional, né? O C-Stick. Que o 3DS, ele só tinha um analógico. Mas aí é um upgrade. Não Certo. ter Joy-Cons destacáveis seria um downgrade, eu acho. Mas como eu tava pensando, eu acho... Então, peraí, porque eu vou falar o que eu acho e você me fala a sua perspectiva disso. Eu acho que se eles oferecessem os dois modelos no mercado, eles poderiam marketear o Switch Mini, vamos chamar, né? O que seria o Switch Mini? O mesmo console, com um formato um pouco menor, então mais portátil, com menos peças móveis, sem Joy-Con pra destacar e o caralho, né? Sem a comunicação Bluetooth entre os controles, que isso encarece o produto, né? Ele poderia ficar um pouco mais barato, sendo menor também, tela menor, isso fica mais barato. Eu me pergunto a questão da miniaturização, porque o Switch já fica um pouco quente quando você joga um jogo muito intenso. Então ele ficar um pouco menor seria um desafio, né? Componentes mais próximos, o calor ia afetá-los mais ainda. Mas aí a Nintendo podia muito bem diferenciá-los, dizendo assim, você quer jogar com um amiguinho destacando o Joy-Con, você pega o Switch. Você quer jogar sozinho, você só quer jogar, você não quer nem ligar na TV. Você quer jogar estritamente como portátil, e o Switch ele não é tão portátil assim pra jogar como portátil, dedicadamente, né? Ele é grande. Então você compra o Switch Mini. Acho que o único cenário que isso poderia acontecer seria analisando, por exemplo, o 2DS, que sofreu, de certa forma, um downgrade pela tela não dobrar. Eu acho que é um downgrade, mas eles conseguem fazer isso como sendo um produto mais para criança. Sim. Então, talvez um Switch Mini sendo mais de plástico, uma coisa mais para crianças, mais leve. Mas aí teria o problema de talvez não conseguir rodar os jogos. Eu consigo imaginar um Switch Mini mais pra criança, porque eu acho que pra uma criança um Switch normal talvez não sei se é muito pesado ou muito grande. Pois é, eu nunca dei o meu Switch na mão dos meus irmãos mais novos, né? Meu pai tem filhos do segundo casamento, né? Então, e eles adoram videogame, eles são nerdão pra caramba. Eu vou na casa do meu pai e eles estão sempre jogando Fortnite, são viciados nesse negócio. E eu nunca dei meu Switch na mão deles porque eu tenho medo. Mas eu destaco o Joy-Con, dou pra eles, a gente joga junto e tal, né? Mas eu não sei, talvez o Switch ele seja muito grandão pra uma criança mesmo. Muito pesado, não sei. Ele tem uma construção bem bacana do material. Talvez tipo, eles ele usa fizessem... metal, então ele tem um peso. Porque assim, quando você... Por exemplo, no meu caso, eu uso bastante equipamentos, né, aparelhos, gadgets chineses, que são mais budget, entre aspas, que a gente chama, que são uma parada mais barata, mais de entrada, né, coisa mais... E você percebe que a construção desses aparelhos, é aí que eles economizam. Né? Não usam tanto metal e tudo, né? A parada tem aquela pegada um pouco... Você sente que ela é mais barata. Então, assim como o 2DS, que é uma pegada muito mais barata. Exatamente, o 2DS ele é mais leve, ele tem uma pegada... Você vê que foi usado menos coisas ali. E o que ajudou a baratear o preço do produto. E você tem menos dó de dar na mão de uma criança. Muito menos. Por ele não ter a tela que dobra também, ele acaba sendo um pouco... Ele é uma faca de dois gumes. Ele é menos resistente no sentido que a tela está sempre exposta. E é uma tela de plástico, então a tela de plástico ela arranha facilmente. Mas ao mesmo tempo, não ter a dobra torna ele mais resistente a uma queda. Né? Então, o que você está dizendo então que o Switch Mini seria... Se a Nintendo... Poderia sofrer um redesign do Switch, tirando a função de Joy-Cons destacáveis, porque uma parte móvel a menos, que seria uma construção também mais barata de plástico. Sim, certamente. Mais resistente à queda, crianças não iriam quebrar tirando e botando o Joy-Con, que é um botar ao contrário, né? Então, uma versão mais pra crianças. Será que ele encaixa? Desculpa te interromper, mas será que encaixa o Joy-Con? Porque a Nintendo inclui na caixa uma pecinha que é pra tornar a pegada do LR melhores. E essa pecinha, ela desliza em cima do Joy-Con, encaixa, e você pode encaixar ela do lado errado. E aí ela fica presa, tem que fazer toda uma coisa pra tirar. Será que o Joy-Con... Capaz que entrar, né? Porque aquela... Como é que chama aquele trilho onde encaixa essa peça é idêntico ao trilho do Joy-Con, né? Então eu acho que você tem razão. É capaz que dá pra... Você quer tentar encaixar o seu do lado errado? Eu não. Mas é isso, é uma peça móvel que é um problema pra crianças, de quebrar aquilo ali. A tela poderia ser uma construção mais barata, mais plástica. Mas a tela é de plástico, Pé.
Mas uma coisa mais pra arranhão, eu digo. Tipo, eu não sei. Porque a tela do 2DS, ela parece ter alguma diferença, né? Do 3DS, desculpa. Do 2DS. Do 2DS, eu não sei. Eu realmente não sei. Uma coisa interessante, não sei se você sabe, mas o 2DS, né? Aquele que não dobra, ele só tem uma tela, na verdade. Sim. Aquilo ali é uma tela só, e aquela parte de plástico que as divide é só um truque, aquilo ali. Algo mais barato eu acho que seria viável. No tamanho mais ou menos, digamos, de um Vita, pra ficar menor, ou um pouco maiorzinho, talvez. Um pouco maior, eu acho. Um desafio dessa... Eu tenho muita fé que a Nintendo vai lançar um Switch redesenhado. Tipo, né? Eu acho quase impossível não fazerem isso. Né? Talvez não tão cedo, porque tá vendendo tão bem, né? Já vendeu 20 milhões de unidades, ou seja, 10 milhões por ano, praticamente mais do que 10 milhões por ano, porque o Switch não tem 2 anos ainda. Então talvez eles não tenham pressa de fazer um redesign enquanto está vendendo pra caramba, né? A menos que, né, como eu falei, um redesign que vise um público diferente, uma usabilidade diferente. Você compraria um Switch Mini desse jeito aí? Não. Por que não? Porque não tem necessidade, né? Se for desse jeito, eu acho que é um downgrade. Não Você acha downgrade? Sim. Bom, como eu gosto muito, muito mesmo de portabilidade, eu não consideraria um downgrade. Eu consideraria o Switch que eu posso levar pra qualquer lugar. Só que aí fica aquele dilema de ter 2 Switches. E o Switch pequenininho, como se fosse um formato de um Vita, ele certamente não ia funcionar na dock que a gente tem agora. Ou seja, eu não ia poder tornar esse o meu Switch oficial. Aí você gosta de poder levar pros lugares e tirar os Joy-Cons. Mas a gente usa tão pouco isso, Bé. Quantas vezes você praticamente nunca usou isso, tirar o Joy-Con? Porque eu não tenho amigos. Mas eu também trabalho em casa. Eu tenho amiga, eu ter amiga e não ter a mesma coisa. Não, tá no mesmo. Você vai na casa do seu pai, brinca com os moleques. Você leva, quando a gente leva pra algum restaurante, a gente joga junto, alguma coisa assim. Mas você também leva o seu, então dá no mesmo a gente jogar multiplayer, eu no meu Switch e você no seu. Você tá ligado que vai gente ouvir esse áudio aqui? E vai já a gente, o casal mais nerd do mundo, né? Que a gente vai pros locais, leva o Switch e fica jogando. Mas vai que você termina comigo e sua próxima namorada não tem. Aí ia ser um problema grande, mano. Tem que ter de sua casa, hein? Eu não ia nem chegar a namorar alguém que não... como é que é? Alguém que não tem Switch. Mano, se eu tô namorando... Tipo, eu tô no clima com alguém, aí eu levo... Tipo, uma coisa que eu gosto muito de você é o fato de que você sempre leva o Switch pra qualquer lugar. Mesmo que você talvez não vai usar, mas você gosta de ter ele lá. Esse apreço pelo portátil é algo que eu acho foda. Porque eu também me sinto assim. Vai colocar no Tinder. Se você não tem o Switch, nem... Pois é, nem dê swipe. Porque assim, se eu imagino que eu tô namorando alguém. Porque, por exemplo, você é nerd que nem eu. Então, se eu pego o Switch e boto na bolsa ou carrego ele na mão comigo, qualquer outra pessoa e pessoas que eu tive no passado, que merda é essa aí? Enquanto você é tipo, não, é o Switch do Easy, ele vai levar o Switch. Talvez ele não... Provavelmente ele não vai fazer nada com esse Switch, ele não vai poder jogar. Mas, por exemplo, a gente tá na loja de roupa. A pessoa vai querer experimentar todas as roupas da loja. Eu tô de boaça, não tenho impaciente, não peço pra sair, eu sento ali, puxo o Switch, começo a jogar de boaça. É uma vantagem. Não é toda menina que ia ficar de boa com isso, então nesse caso tem uma grande vantagem, Bé. Mas então, bota no Tinder. Se não tiver um Switch, nem dê like. Nem dê like. Não, nem like, Bé. Eu nunca usei o Tinder. Nunca usei o Tinder, né? Você não tá perdendo nada, mano. O Tinder é uma desgraça. Não tá perdendo nada. Mas então, você acha então que um Switch Mini seria um downgrade? Não sei, Mini, um Switch versão infantil. Não sei qual seria o nome disso. Não, vamos aqui só pro fim. Switch Lite. Certo, pra fim da discussão, vamos dizer que, vamos supor que esse Switch hipotético se chamaria Switch Lite. Ele seria mais barato, mais plástico na construção pra ficar mais leve e mais barato, né? Os Joy-Cons não destacariam, sem partes móveis. Isso. O maior desafio de engenharia que eu vejo nisso é o fato de que o Switch ele já esquenta bastante com os jogos, né? Então, um Switch menor ainda, esse aquecimento seria a dissipação desse calor que é gerado seria ainda mais problemático, né? Porque o heatsink teria que ser menor, os componentes estão mais próximos uns dos outros. Então, esse é o maior desafio. Se tem alguma coisa que inviabilizaria um Switch Mini na minha concepção, seria isso, o fato de que os componentes estariam tão próximos que talvez
o aquecimento do console geraria um problema maior. Todos os jogos do Switch, eles requerem... Acho que nada precisa do touch, né? Tipo, dá pra... Não, eu não tenho nenhum jogo que eu consiga pensar agora. Deve ter algum, mas eu não consigo pensar em nenhum. Eu acho que seria uma das coisas que poderiam ser tiradas. A tela toca. É mesmo, né, Natália? Porque todos os jogos... Eu nem pensei nisso. Todos os jogos, todos os controles de tela, dá pra você usar pelos botões. Aquela tela de toque é quase só pra constar mesmo. Tipo, eu não consigo lembrar agora de cabeça nenhum jogo que usa tela de toque. Inclusive tem jogos que todo mundo acha que faria muito sentido funcionar com toque, mas não. Por exemplo, o jogo que eu tô viciado agora, que é aquele Into the Breach, que é um jogo de estratégia. Aquele jogo funcionaria tranquilo no iPhone e no iPad. E no próprio Switch com tela de toque. Você podia tirar o Joy-Con, deixar ele em casa, carregando na base, aquelas bases que vende pra você carregar, e levar só a parte do tablet no bolso. Se você tá a fim de jogar só aquilo durante o dia, você leva só o tabletzinho e fica jogando aquilo, né? Só que aí que tá. Pra jogar um jogo nessa pegada de mobile, eu jogaria no celular mesmo, entendeu? Não dá tesão de jogar isso assim. Mas é isso, uma coisa que poderia ser retirada é a tela de toque. Até pra criança ficar mais... Não sei, eu acho que... Você já usou a tela de toque? Tipo, você usa no menu praticamente só. É, só no menu. Mas você usa? Sim, às vezes é, mas raramente, na verdade. Eu acho que... Nunca uso, velho. Pois Tem é. gente que falou, tipo, eu mencionei num vídeo recente a tela de toque do Switch. E teve gente que tem Switch Não sabia. e não sabia que é tela de toque. Pois é. Mas eu já acho absurdo, mano. Como que você nunca nem bateu sem querer na tela? Carregando ele de lá Eu pra... acho que a única vez que é vantajoso usar a tela de toque é pra botar a senha do Wi-Fi. Ah, é mesmo. Só pra isso. Porque dá um trabalhão ficar relacionando. Mas fora E nem isso... pra isso eu usei o touch, na verdade. E é uma coisa que você vai fazer muito infrequentemente também, né? Pois é. Acho que é a única vez que eu realmente usei por necessidade, mas fora isso. Então pode ser facilmente uma Algo pra se... tirar. É, algo que se você remover não vai afetar muito a usabilidade, né? Seria um Switch Budget. Um Switch Budget. A gente tá mudando o nome cada vez que a gente... O Switch Budget. Então você não tem interesse, você acha um downgrade. Você não venderia... Tipo assim, claro que se você for comprar outro vai ser um gasto. Mesmo colecionando videogame do jeito que você tá nessa loucura aí, você não pegaria? Portátil é com você, já falei. O que tem mais variantes, eu deixo pra você. É complicado. Eu não sei se eu teria coragem de vender o meu Switch, que eu gosto tanto daquele console, eu gosto de Joy-Cons coloridos. Tem uma coisa que se perde, né? Só que também a Nintendo tá fazendo tão pouco uso desses Joy-Cons que ela tá... Mano, sério, Poderia fazer uma versão com capinhas. Como assim, capinha? Tipo, esse Switch Budget teria capinhas coloridas pra criança trocar. Ah, mas isso já tem. Eu digo assim, por exemplo, no caso do... Isso as empresas que fazem acessórios iam deitar e rolar, né? Eu digo o seguinte, a Nintendo faz tão... Cara, a Nintendo às vezes eu penso que ela não gosta de dinheiro. Porque se a Nintendo lançasse um Joy-Con que seguisse o layout de cor do Super Nintendo e do Super Famicom, quanto você acha que isso venderia? Bastante. Ao mesmo tempo, ela fez um serviço online com joguinhos de Nintendinho e tá ganhando dinheiro com pouca coisa aí. Então, Esse tá serviço bom. online, nem me fale desse serviço online que ele me deixa deprimido. A Nintendo, ela tem o catálogo e a capacidade, né? Só falta mesmo a vontade, pelo jeito, de criar um serviço online, tipo um Netflix de games antigos, que colocaria todos os outros no chinelo. Catálogo de, digamos, de Nintendinho, de Super Nintendo, de Nintendo 64, que você ia adorar, né? De GameCube, que o Switch roda GameCube com tranquilidade, mano. Mas eles não fizeram isso. Eles lançaram o console, aí tiveram quase um ano inteiro pra lançar esse... Um ano inteiro, tô exagerando, de março pra setembro, né? Setembro, outubro. Tiveram a maior parte de um ano pra fazer esse sistema e não saiu. Eles atrasaram por mais um ano. Aí eu pensei, cara, se vão atrasar um ano inteiro pra um negócio que, na moral, devia ter lançado com o console, já não tinha nem motivo pra ter esperado de março pra setembro. São quantos meses? Março, maio, junho, julho... Peraí, tô pulando um mês. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 6 meses. Se vão esperar 6 meses pra lançar um negócio que, na moral, devia ter saído junto do console, de repente vai sair uma coisa muito legal. Não saiu. Esperaram mais um ano. Eu pensei, mano, vai sair jogo de Wii nesse negócio. Não saiu. Joguinho de Nintendinho, com a sua inscrição, né, com a sua mensalidade do Switch Online. Deprimente, decepcionante, mas vai fazer o quê? A gente tem que pagar essa merda pra jogar Mario Kart Online, fazer o quê?
Anitta, você tá falando que você não gosta de ganhar dinheiro, tá ganhando dinheiro aí fazendo Pouquinho. versão classic dos consoles, que é a coisa mais simples de se fazer pra eles, provavelmente. Deve ser super baratinho fazer aquilo ali. Mas ainda assim, se parar pra pensar, eles botaram tão pouco no mercado, viu? A luta da galera de comprar com os cambistas e tá tal. pra caramba agora. Agora tá pra caramba, eles aumentaram o estoque. Eles fizeram um teste, viram que a galera é retardada e vai comprar mesmo, de qualquer jeito. Você fala isso, você comprou 3 deles. Todos. E eu, não, um eu te dei. Você me deu, o despendendo eu te dei. Tô falando, a galera retardada vai comprar isso mesmo. Aí vem Pra que se esforçar, né? Pra quê? Aí vai fazer o 64 Classic, vai fazer todo. Tá quase garantido, né, essa altura do campeonato? Se duvidar, ainda vão fazer Top Loader Nintendinho Classic só pra encher mais. Será? Tá faltando aqui, bora fazer mais um. É, botar tudo, né? Tudo. Eu queria um Game Boy Classic, maluco. Já pensou, o Game Boy Classic seria um Game Boy Color com jogos de Game Boy Color na memória, né? Sei lá, 20 jogos clássicos. O formatinho, a caixinha. Eu compraria 2, Natália. Sem a menor dúvida, eu compraria um pra colecionar e um pra jogar. Nossa, não tem a menor dúvida na minha cabeça, velho. Quem dera. Joguei isso na memória. Porra, mas eu vou te falar, o Switch Mini. Eu deixo a pergunta pra galera. Você compraria, você que tem um Switch Mini, ou um Switch, desculpa, você que já tem um Switch, você venderia o seu e compraria um Mini? Você acha que, como a Natália, que é um downgrade, que não vale a pena, que mata a premissa do que é legal? Porque, Natália, na sinceridade, mesmo que você fosse alguém que sai pra caramba, que tem um super ativo núcleo social, quando a gente vai ficando mais velho, cada vez mais velho você vai ficando, mais antissocial você vai. Já percebeu isso? Eu sou velha há muito tempo já. Porque o meu negócio é ficar em casa, jogar meus joguinhos. Eu não tenho vontade. Mano, a ideia de ir pra uma balada. Tipo, eu gosto até de balada com você e tal, mas eu prefiro qualquer outra coisa fazer com você do que ir pra uma balada, a essa altura do campeonato. E pra IKEA, por exemplo. Pra IKEA, você adora ir pra IKEA, né? Você é velha mesmo, mano. Vamos pensar que você é mais velha que eu, com essas suas ideias aí de sair de casa e fazer compra na IKEA. 8 anos mais nova. Mas a alma é 8 anos mais velha. Então é isso, eu vou deixar a pergunta pra galera. O que você acha? Você acha que eles vão... Eu acho que não, ao mesmo tempo como seria uma versão muito mais barata, as pessoas seria muito mais acessível pra quem ainda não tem um, dar uma chance e dar uma experimentada. E no Brasil isso é interessante, né? Tipo, uma parada mais barata. Seria muito interessante. Então, de repente, pro brasileiro, o Switch Mini seria, sem querer, a opção preferida. Eu acho que ou metade ou 2/3 do preço. Não, metade não tinha como não, cara, eu acho. Será? Não sei. Se fosse metade, ia vender feito louco. Exatamente. Meu Deus! Mano, se o Switch já tá vendendo do jeito que tá, imagina um Switch Mini mais portátil. O Switch custa $300 americanos, né? $400 canadenses aqui. Não sei quanto custa no Brasil, deve ser uns 1.000 e alguma coisa, né? 1.000 e quebrado aí. Então, o Switch Mini, o Switch Budget, ou Classic não, Switch Kids, Lite. Switch Lite faz sentido. Porque eles já tem Lite no branding, né? Já tem um Lite, que era o DS Lite. Então, você acha que ele custaria o quê? $150 então? $150, metade. 150, 200. Porque tem que ser um pouco mais que os DS, né? O DS tá, o mais caro agora é 200. Ah, mas quando lançar isso, o 3DS já teria sido descontinuado, né, cara? Não é possível. Sim. O 3DS mais barato, o 3DS mais barato no momento, né? O mais caro, tem que comprar com o mais caro. O mais caro? É. Então, o 3DS tem jogo planejado até pro ano que vem. Então eles não vão matar o 3DS tão cedo. Não. Mas então o 3DS mais caro é $200, né? Fora Americano? as versões, $200 americano, sem ser a versão Pikachu, a versão... Não, desconsidera isso. Considera só, tipo, o 3DS, que agora só tem o novo 3DS XL, eu acho, no mercado. Se é que ainda tem, que faz tempo que eu não vejo mais. Ah, tem. Então, digamos, ele é $200 americanos, né? Você bota mais 100, você pega um Switch, basicamente. E o novo 2DS XL, que é o que eu pessoalmente recomendo pra quem quer jogar essa biblioteca de jogos, é $150 americanos. Então, a galera deve achar estranho a gente ficar sempre usando o modificador, né? Tipo, a distinguir dólares americanos, é porque no Canadá se usa o dólar canadense, ele vale um pouco menos, e por causa disso o preço é diferente. Como eu mencionei, o Switch é $300 americanos, $400 canadenses. Então, vamos imaginar aqui, um Switch Mini de $150, $150, com Mario Odyssey na memória. Ah, eu não sei se chega tanto não. Como não? Meu irmão, ia vender
pra Não, caralho, mas eu meu não sei Deus. se viria com isso na memória. O Switch deveria vir com aquele One to Switch. Na memória, né? Na memória, Aquilo é um uma lixo, porcaria. velho. Que jogo lixo. Se vier com alguma coisa na memória, vai ser com aquilo ali. Mano, o Wii foi genial, porque ele lançou... todos os Wii's lançaram com Wii Sports. Você chegou a jogar o Wii Sports? Você roubou o meu. Eu tinha um Wii, cara. Você tinha um Wii? Aham. Não sabia disso. Por que você roubou o meu, então? E tá lá no Brasil. O Wii Sports, ele vinha com vinha uma cópia com todos os Switch. Então, com os Wii's, você compra o Wii, digamos que você tem o dinheiro pro Wii. Já vem o jogo. Você já chega em casa e já tá jogando alguma coisa. E são jogos simples. São jogos bem simples mesmo, bem casuais. Mas que até hoje são divertidos. Cara, o Wii Tênis... Eu gosto de tênis por causa de videogame. Eu não gosto de assistir tênis, não acompanho nada, mas o Virtua Tênis da Sega e o Wii Tênis me fazem gostar particularmente o Wii Tênis. Eu quase comprei o Mario Tênis hoje porque eu achava que era possível jogar com os Joy-Cons, mas me falaram que não é muito divertido. Enfim, deixa aí o seu comentário aí embaixo. Com quem será que eles vão concordar? Comigo, que o Switch Mini vai ser do caralho, ou com a Natália, que acha que é? Vai ser do caralho pra crianças. Pra criança e pra colecionador idiota que nem eu. E pra pessoas que não têm condições de pegar um Switch normal. Sim. Então tá aí, vou deixar aí pra vocês. Estamos chegando em casa, mano. O podcast tá acabando quando a gente chega em casa. Esse vai ser um podcast muito aleatório. Qual é o nome desse podcast? Não tem nome, é só tipo... Porque tem muita gente, Natália, que vê os meus vídeos como podcast. Então, como eu teve essa ideia pra gente conversar sobre isso, e considerando que muita gente assiste isso aqui como podcast mesmo, pronto, tá aí o podcast que vocês tanto queriam. E não tem easter egg nesse vídeo, entre aspas. Tem sim. Qual que é? Tem que achar aí. Tem que achar? Vai dar esperança em vão pros caras. É isso, gente. Como sempre, deixa os comentários, dá um joinha, compartilha, se inscreve, fala com a gente no Twitter, rede social, estão tudo aí embaixo. Vou ficando por